Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre a liturgia eucarística. Bora pro vídeo? Liturgia eucarística. A liturgia eucarística se divide em 3 partes: preparação das oferendas, oração eucarística ou anáfora e rito da comunhão. Hoje nós vamos ver as 2 primeiras partes da liturgia eucarística, a preparação das oferendas e a oração eucarística. A Eucaristia como sacramento renova a ceia pascal. Como sacrifício, renova o ato redentor de Cristo na cruz. Todos os gestos, palavras, preces e cantos da liturgia da palavra devem levar a Assembleia a participar da ceia que o Senhor desejou ardentemente celebrar com seus discípulos. Preparação das oferendas, ofertório. Canto e procissão das oferendas. Durante a preparação das oferendas, canta-se o canto do ofertório. As principais ofertas são o pão e o vinho. Podem-se trazer outras coisas, como ramos de trigo, cachos de uva, água, flores. O ato de levar ao altar as ofertas significa o pão e o vinho que estão saindo das mãos do homem que trabalha. As outras oferendas representam também a vida do povo. A flor, símbolo de amor e gratidão. A coleta em dinheiro, fruto do trabalho e da generosidade dos fiéis. O dinheiro para o ofertório é a nossa oferta para a conservação e manutenção da casa de Deus. Não é uma esmola, pois Deus não é mendigo, mas o Senhor da nossa vida. Outra condição para Deus aceitar a nossa oferta é que estejamos em paz com nossos irmãos. A fé pede nossa comunhão com Deus e com os irmãos. Mateus 5, 23 a 24. A procissão, ela é opcional. Quando houver, deve haver alguma colocação do comentarista, explicando o sentido das ofertas, sobretudo quando se leva algo que não seja o pão e o vinho. As ofertas devem ter um significado e ajudar a participação da comunidade na liturgia. As pessoas que trazem as oferendas em procissão não as trazem apenas em seu nome, mas representando toda a comunidade. No início da missa, o presidente e seus ministros ficam nas cadeiras em frente ao altar. Eles não vão para o altar, porque este representa a mesa da ceia, que começa na liturgia eucarística. Ao fim da oração dos fiéis, o presidente e os ministros vão para o altar para preparar as oferendas. Corporal estendido no centro, como uma toalha, missal aberto, o cálice e a patena com a hóstia grande do sacerdote, que pode vir junto com as hóstias dos fiéis na âmbula, sentido de unidade do presidente com a assembleia. A apresentação do pão e do vinho. Na missa, oferecemos a Deus o pão e o vinho que, pelo poder do mesmo Deus, mudam-se no corpo e no sangue do Senhor. Deus aceita nossa oferta e a transforma numa dádiva de valor infinito, a própria divindade. O presidente recebe as ofertas da comunidade e, por sua vez, oferece o pão a Deus, dizendo: Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Então o padre coloca a hóstia de trigo puro, não fermentado, sobre o corporal e prepara o vinho para oferecê-lo do mesmo modo. Antes, ele põe um pouco de água no vinho e diz: pelo mistério dessa água e deste vinho, possamos participar da divindade de vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. A mistura da água no vinho puro de uva simboliza a união da natureza humana com a divina. Nós, água na missa,
nos unimos a Cristo, que é o vinho, para formar um só corpo com ele. Em seguida, o presidente eleva o cálice e diz: Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. Abençoar é bendizer. Bendizemos a Deus nessa hora, porque o pão comum que oferecemos vai se tornar para nós o pão da vida, e o vinho da salvação. E porque recebemos muito mais do que oferecemos. O cálice com o vinho e a âmbula com as hóstias para a comunidade ficam sobre o corporal, no centro do altar, junto da hóstia grande do presidente, que é colocada sobre a patena. O presidente da celebração lava as mãos. A oração seguinte fala que nosso sacrifício é aceito por Deus quando temos um coração purificado e humilde. Após colocar o cálice sobre o corporal, o padre inclina-se diante do altar e reza em voz baixa. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor, nosso Deus. Quando a missa é festiva, costuma-se incensar o altar, o presidente da celebração e a assembleia. O incenso significa que aquele sacrifício deve subir até Deus, como a fumaça. Antigamente, a comunidade levava para o altar ofertas como alimentos e outros objetos que poderiam sujar as mãos do padre, que por isso lavava as mãos. Hoje, além da purificação das mãos, há também o sentido da purificação espiritual. Ao lavar as mãos, o padre reza em voz baixa: Lavai-me, Senhor, das minhas faltas e purificai-me do meu pecado. Orai, irmãos. O sacerdote, neste momento, intercede por toda a assembleia, que deve responder ativamente. Assim, o padre se volta ao povo e pede: Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. E a assembleia responde: Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Em seguida acontece a oração sobre as oferendas. Tem por fim colocar nas mãos de Deus os dons que trouxemos para o sacrifício. Em seguida, a oração eucarística ou anáfora. Inicia o centro, o coração da celebração, o mistério da presença real de Jesus no pão e vinho consagrados. Não é mais uma oração da missa, é a própria missa. Para os judeus, santo era todo lugar onde Deus se manifestava. Hoje, em termos de presença de Deus, o mais simples templo católico tem dentro de si, mais que a Arca da Aliança, o próprio Cristo, Deus vivo no sacrário com a luz acesa ao lado. Antes do Concílio Vaticano II, havia uma só forma de oração eucarística. Atualmente, para que cada povo possa participar mais e utilizar em sua própria cultura, existem várias fórmulas que são aprovadas pela Igreja. No Brasil, existem 14 formas. Prefácio e Santo. O prefácio é um hino de abertura que nos introduz no mistério eucarístico. Nele, o padre convida o povo a elevar seus corações a Deus e proclamar a santidade de Deus, dando-lhe graças. No prefácio, o presidente da celebração sempre reza de braços abertos. Ele inicia com um diálogo: O Senhor esteja convosco. E o povo responde: Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. O trecho seguinte do prefácio compreende algumas palavras próprias, dependendo do tempo litúrgico ou da festa que se celebra. O final do prefácio é sempre igual, termina com o cântico do santo. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória.
Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. O santo é tirado de Isaías 6:3. A repetição dizendo 3 vezes santo significa o máximo de santidade, santíssimo. Às vezes, quando o santo é cantado, mudam-se algumas palavras, mas o sentido é sempre o mesmo. Invocação do Espírito Santo. Momentos antes da consagração, o padre estende as mãos sobre o pão e o vinho e pede ao Pai que os santifique, enviando sobre eles o Espírito Santo. Toda invocação do Espírito Santo é feita de pé. Narrativa da ceia e consagração do pão e do vinho. Neste momento, a Assembleia se ajoelha, ou mesmo de pé, que normalmente são aquelas pessoas que por algum problema não podem ajoelhar-se, porém sempre em posição de adoração, cabeça baixa em posição de reverência. A ceia eucarística celebrada por Jesus com os apóstolos teve origem na ceia pascal hebraica, que também não é celebrada como uma simples recordação, mas como um acontecimento que se faz presente. Dentro da missa, esta é a hora da transformação do pão e do vinho, que se tornam o corpo e o sangue do Senhor. Por ordem de Cristo, o presidente recorda o que Jesus fez na última ceia. Ele pega o pão, o apresenta ao povo e pronuncia as palavras de consagração. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Após a consagração do pão, o padre levanta a hóstia à vista da Assembleia. A seguir, genuflecte para adorar Jesus presente no Santíssimo Sacramento. A mesma coisa faz o padre com o cálice de vinho. Ele recorda que Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Novamente o padre genuflecte para adorar o Cristo, presente após a consagração do vinho. Na consagração do pão e do vinho, o povo deve ajoelhar-se ou ainda fazer uma profunda inclinação de cabeça no momento em que o padre eleva a hóstia e o cálice. Durante as palavras de consagração é que há a transubstanciação, a transformação das espécies no corpo eucarístico. Nessa hora, o silêncio deve ser total, não deve haver nem mesmo fundo musical. Lembremos que na missa o padre age in persona Christi, ou seja, em lugar da pessoa de Cristo. É como se Jesus estivesse pessoalmente presidindo a celebração. A Igreja celebra a missa para cumprir a vontade de Jesus, que mandou celebrar a ceia. Fazei isto em memória de mim. A Eucaristia não é simplesmente uma das coisas que Jesus fez por nós. É a grande surpresa que ele nos preparou durante toda a sua vida. Ele já havia prometido nos dar pão vivo descido do céu, e que esse pão não seria sua carne para a nossa salvação, e que esse pão seria sua carne para a nossa salvação. Eis o mistério da fé. Terminada a consagração, o presidente proclama solenemente mostrando o sacramento. Eis o mistério de nossa fé. Lembrança da morte e ressurreição de Jesus. A Assembleia levanta-se no mesmo momento em que o padre, logo depois da consagração do vinho, ele genuflectiu e se levantou, e responde: Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Há outras formas de resposta. O que é importante é que todos nós respondamos com fé. O mistério só é aceito por quem crê. Assim, as palavras do celebrante soam como um desafio à fé. Eis o mistério da fé. Orações pela Igreja. A Igreja é o corpo místico de Cristo. Nela circula a vida da graça. É o que chamamos de comunhão dos santos, dita no creio. Entre todos os membros da Igreja, no céu ou na terra, existe a intercomunicação da graça.
Uns oram pelos outros, pois somos todos irmãos, membros da grande família de Deus. Assim, na missa, dentre as orações pela Igreja, a primeira é pelo Papa e pelo Bispo diocesano, pelas suas grandes responsabilidades. Pedimos também pelos evangelizadores e evangelizados, pela conversão dos pagãos e pela perseverança dos cristãos. Oramos também pelos falecidos, um ato de caridade. Finalmente, pedimos por nós como povo santo e pecador, para que estejamos um dia reunidos com a Virgem Maria, os apóstolos e todos os bem-aventurados no céu, para louvarmos e bendizermos a Deus. A oração termina por Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvor final, por Cristo, é dito pelo sacerdote e somente por ele. Esse é o verdadeiro ofertório, pois é o próprio Cristo que oferece e é oferecido. É por meio de Jesus que damos graças e louvores ao Pai. Ele é o nosso pontífice, isto é, a nossa ponte entre o céu e a terra. Como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso, encerra-se a oração eucarística proclamando. E o padre diz, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Depois disso, a Assembleia responde o chamado grande Amém, que é o principal de toda a missa. Devia ser festivamente dito ou cantado com uma profunda devoção, pois é o Amém síntese da missa. Este ato de louvor é dito de pé, sendo que o presidente levanta a hóstia e o cálice. E esse foi o nosso vídeo de hoje. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre os ritos da comunhão, a última parte da liturgia eucarística. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!